de fisiologia de vocês. Hoje a aula é sobre a fisiologia da secreção pancreática e hepato biliar, tá? A prova de vocês é terça, se eu não me engano. Tiveram aula agora aí do Gabriel, que dispensa comentários, né? Um conteúdo bem mais difícil que o meu. Eu acho que vocês vão ter facilidade para entender essa aqui, bem mais tranquila. No final tem algumas questões para a gente testar o conhecimento de vocês, tá? Vamos começando aqui. Primeiramente, né, os objetivos de aprendizagem da gente são conhecer as funções hepáticas e da vesícula biliar, entender a síntese e a regulação dessa secreção, compreender a circulação interhepática e a sua importância, né, na fisiologia do TGI, explicar as condições como coleritíase e icterícia, condições patológicas, e relacionar a fisiologia pancreática e do sistema hepatobiliar com a prática médica, né? Começando aqui pela secreção pancreática. No que consta a aula, a gente vai focar mais na função exócrina do pâncreas, tá? Mas o pâncreas é uma glândula mista, tem função endócrina e exócrina, tá? A função endócrina dele vai estar ligada à produção de hormônios, como a insulina e o glucagon. Eu acho que vocês já tiveram contato com esse conteúdo durante o módulo de endócrino de vocês, se não ainda terão. Já na função exócrina dele, o pâncreas vai estar sendo responsável pela secreção das enzimas digestivas e do bicarbonato também, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. A estrutura do pâncreas, no que consta a função exócrina, ele vai estar sendo formado principalmente, né, o que interessa a gente são os ácinos e os ductos. Os ácinos vão ser responsáveis por secretar as enzimas digestivas do pâncreas, que a gente também vai ver, e os ductos vão secretar o bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido do quimo. Então, ele vai estar sendo responsável por aumentar o pH do quimo digestivo quando ele estiver passando pelo duodeno. Então, é uma forma de neutralização e de relação ácido-base, tá? Essa imagem aí vocês podem ver que a secreção pancreática sai direto no esfíncter de Oddi, né, na papila duodenal, e ele tem relação anatômica também com as vias biliares. Continuando aqui, sobre a secreção pancreática também, né? Nós temos três tipos principais de enzimas digestivas pancreáticas, né, que vão estar sendo responsáveis pela digestão das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Quanto às digestivas das proteínas, temos principalmente a tripsina, a quimotripsina e a carboxipeptidase, que o Gabriel mencionou um pouco ali com vocês. Elas vêm em forma de proenzimas, tá? Nessa aula aqui, não é o foco a gente se aprofundar muito nisso, mas é legal que vocês saibam que elas vêm em forma de proenzima. Tripsina, a quimotripsina e a carboxipeptidase. Com relação à digestão dos carboidratos, o pâncreas vai estar sendo responsável por liberar a amilase pancreática, principalmente, que vai ser bem importante. Pode estar sendo cobrada também na prova de vocês. E sobre os lipídios, uma das mais importantes é a lipase pancreática, a colesterol esterase e a fosfolipase, tá? Essa secreção pancreática, né, a liberação dessas enzimas, vai estar sendo regulada por três principais mecanismos endócrinos, né, três estímulos principais, que vai ser por acetilcolina, CCK, a colecistoquinina, né, e pela secretina. A acetilcolina vai estimular a secreção dessas enzimas pelo pâncreas através do sistema nervoso autônomo parasimpático. Como vocês sabem, né, a acetilcolina é um neurotransmissor, do sistema parasimpático, tá? A colecistoquinina vai estimular a produção das enzimas digestivas pelo pâncreas através de meio que um feedback positivo, né? Porque isso tem a ver com aquela aula da digestão, fome, saciedade, mas a liberação de CCK, quando nós temos uma ingesta, né, a aferição de uma refeição através do nosso estômago, vai haver a liberação do CCK e com a chegada de alimento ao TGI, a gente vai necessitar de uma maior secreção de enzimas pancreáticas para digerir aquele alimento, né, logicamente. Então, o CCK estimula a secreção dessas enzimas digestivas através do pâncreas, tá? E a secretina também vai estimular a secreção do bicarbonato em resposta à passagem do quimo pelo duodeno. Então, é meio que um estímulo químico. Em resposta à passagem do quimo, que tem um pH baixo, né, ácido, vai estimular a liberação do bicarbonato de sódio pelo pâncreas para a regulação de ácido base desse conteúdo que está passando através do duodeno, né? Passando aqui para as funções hepáticas, tá? O fígado tem diversas funções, entre elas metabolismo de nutrientes, com carboidratos, lipídio, proteína, e a detoxificação também. Quanto ao metabolismo dos nutrientes,
no que constar os carboidratos, o fígado vai estar sendo responsável pela glicogênese, pela glicogenólise e pela gliconeogênese. Quanto aos lipídios, né, vai estar sendo responsável pela síntese do colesterol, de algumas lipoproteínas e dos corpos cetônicos. Já nas proteínas, o fígado é bem responsável pela conversão de amônio em ureia e da síntese de albumina e de alguns outros aminoácidos, tá? Detoxificação também é outra função muito relevante, né, hepática. Boa parte dos fármacos que passam no nosso corpo são metabolizados pelo fígado, diversas drogas, hormônios e toxinas, e ele é bem importante nesse sentido. Na imagem a gente consegue ver também aqui a via fisiológica. Ele fala que a secretina, através do sangue, né, vai estimular a secreção dos ductos hepáticos, então vai estimular a secreção dos sais biliares, tá? Bem como a estimulação vagal e a colestitoquinina. Avançando aqui, ainda sobre as funções hepáticas, né? O fígado é responsável pelo armazenamento de algumas vitaminas, como a D, a B12, além de ferro e glicose, e principalmente pela produção de bile, que é um dos pontos principais da aula. A produção da bile vai ser essencial para a digestão e a absorção dos lipídios no nosso TGI. Então, vai haver a excreção de bilirrubina, de colesterol e de toxinas, bem como dos sais biliares, juntamente à bile, tá? Isso é importante vocês saberem. Sobre a secreção biliar também, né? A síntese dela, a gente pode dizer assim que os ácidos biliares são formados nos hepatócitos, tá? A partir do colesterol. Então, as células do fígado têm como substrato o colesterol para que haja a formação dos ácidos biliares, que vão compor a bile e que vai ser excretada no nosso TGI. A função da bile, principalmente, vai ser a emulsificação das gorduras no nosso trato gastrointestinal. Então, como o Gabriel falou durante a aula dele, a bile tem como função quebrar as macropartículas de gordura, tá? Ele vai emulsificar essa macropartícula para que as lipases pancreáticas possam atacar e digerir em partículas ainda menores essa gordura. E aí sim a gente vai ter uma homeostase digestiva e não vai ter nenhum problema relacionado à esteatorreia ou qualquer outro distúrbio que envolva gordura nas fezes e que essa gordura continue inteira no nosso TGI. Vou falar um pouco disso daqui para frente. A função da bile também, né, vai ter como componentes a bilirrubina e o colesterol, como a gente já falou, e vão ser excretados via bile. Então, qualquer obstrução mecânica, como uma litíase, né, biliar, pode prejudicar a excreção da bilirrubina e do colesterol, e com o aumento da bilirrubina, como a gente ainda vai ver, pode ocorrer alguns transtornos, né? Algumas incorrências patológicas, como é o caso da icterícia, tá? O armazenamento e a liberação, né? A bile é armazenada na vesícula biliar e vai ser liberada no duodeno durante a digestão, como eu já frisei aqui. Essa parte da excreção da bilirrubina e do colesterol através da bile é bem importante, tá? É provável que eles cobrem, inclusive tem algumas questões falando sobre isso. Sobre a circulação enterohepática, né? Fica um pouco mais desfigurante e tal, mas é legal a gente saber também sobre a reciclagem desses ácidos biliares. O corpo tem meio que um mecanismo de economia, né, do substrato dessa bile que vai ser formada, tá? 90% dos ácidos biliares são reabsorvidos no intestino e voltam para o fígado. Então, isso vai reduzir a necessidade da produção de novos ácidos, né, biliares. E o impacto disso na digestão, né? Já que ocorre uma circulação intensa entre fígado e intestino, ocorre entre 6 a 8 vezes por dia. Isso permite uma reutilização mais eficiente da bile, entendeu? Então, a bile não tem uma troca de produção tão intensa assim quanto parece. Mais de 90% aproximadamente desses ácidos biliares são reciclados. As alterações patológicas, né, que é outra parte bem importante da aula. Nós vamos ter principalmente a colelitíase, né, que são os cálculos biliares, vai ser a formação de cristais, e tem diversas etiologias, né, supersaturação do colesterol, hipomotilidade, que é a falta de contração eficiente, né, da vesícula biliar para que haja a excreção da bile, hiperabsorção de água ou de ácidos biliares na bile, ou inflamação epitelial, né, o epitélio da vesícula. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, são
litíases biliares, né? São cálculos que são formados na vesícula biliar. Como principais fatores de risco, a gente tem a obesidade, a idade, né? As referências se contradizem um pouco, mas eu vi que sobre a idade, tinha idade fértil, idade acima dos 40 anos, um intervalo aí de 15, 20 anos da idade adulta, e gênero feminino, principalmente, vai estar sendo acometido por colelitíase, tá? Além da colelitíase, a gente vai ter também, muito importante, icterícia, tá? Vai ser o acúmulo de bilirrubina no nosso sangue, e isso vai causar a coloração amarela em diversas partes do nosso corpo, como a esclera do olho, mucosas, frênulo lingual. Então, é bem importante vocês saberem do impacto clínico, né, e fisiológico disso, porque isso pode ser causado por disfunções hepáticas ou, principalmente, né, como a gente vê na clínica, obstrução dos ductos biliares. Então, se houver uma impactação, né, uma litíase nas vias biliares, eu impeço mecanicamente a passagem da bile. E junto com a bilirrubina, o colesterol e os sais biliares também. Então, com o impacto da passagem da bilirrubina, a gente vai aumentar a nossa concentração sanguínea, certo? Então, aumentando a concentração sanguínea da bilirrubina, nós vamos ter o acúmulo dessa substância no nosso corpo. Isso vai traduzir em icterícia. É bem importante vocês saberem disso, tá? Vamos ter também cirrose, hepatite e esteatorreia. Cirrose e hepatite podem comprometer a função hepática, levando a diminuição da síntese da bile, detoxificação e outros transtornos também, né, que não são principais, como a icterícia, como a colelitíase. Já a esteatorreia pode ser causado por redução dos ácidos biliares no intestino. Então, como eu falei para vocês anteriormente, se a gente tem uma menor secreção dos ácidos biliares, né, juntamente à bile, no nosso intestino delgado, né, no duodeno, a gente não vai ter a formação de micelas, tá? A gente não vai ter a degradação do lipídio em micromoléculas de gordura para que haja o ataque das lipases pancreáticas nessas micromoléculas de gordura. Então, vai ter um problema na degradação desses lipídios no nosso TGI e eles podem sair juntamente às fezes, tá? O que vai gerar esteatorreia. Esteatorreia é a saída de gordura juntamente às fezes. Finalizando aqui, né, a relação com a prática profissional é mais de praxe. É importante vocês saberem, né, sobre a função hepática, pancreática, para conseguir diagnosticar esses distúrbios do sistema digestivo, né? Então, coletíase, icterícia, cirrose, é bem importante para vocês na atuação clínica. E eu separei umas questões aqui para vocês fazerem, então vou dar um minutinho aí para vocês conseguirem resolver, vocês voltam no chat e se alguém tiver uma dúvida, eu explico aqui. Tá, tô olhando o chat aqui, a maioria falou letra D, né? Vai estar sendo realmente a resposta certa. Na questão, ele fala que tem uma paciente com sintomas de má absorção da gordura, né, com diarreia crônica, esteatorreia, como eu mencionei antes, que é a excreção, né, de fezes gordurosas, e ele discute sobre a lipase pancreática, né, essa enzima digestiva de lipídios, que vai ser excretado pelo pâncreas, tá? Eu vi aqui também quem foi a Emanuele, pediu para comentar a letra E. Tá.
Não, precisa mais não. Depois que eu prestar atenção, que era lipase pancreática. Depois eu. Aí. Certo, certo. Respondi aqui, relaxa. Tá bom. Tá, então a letra D, né? Creio que vocês tenham entendido que a relação da lipase pancreática vai ocorrer com a ingestão dos lipídios, né? Vai estimular a digestão, a absorção das gorduras. A letra E vai estar mais errada porque diz que vai ser realizada pelo fígado, né? Vai ser realizado pelo pâncreas, na verdade. E em resposta à presença de ácidos graxos. Na verdade, em relação à presença em resposta à presença de macromoléculas de gordura. Os ácidos graxos já são produto da degradação dessas macromoléculas de gordura que vão ser afetados pelos ácidos biliares, tá? Então, os ácidos biliares vão romper essas moléculas, né, de gordura em ácidos graxos. Então, esses são os dois erros da letra E. As outras, se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu explico, mas ela é bem intuitiva essa questão, acho que dá para vocês resolverem tranquilo, tá? Então, eu vou passando aqui para a próxima. Ei, eu posso te perguntar uma coisa? Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Porque assim, a gente fez essa monitoria agora, mas muita coisa não foi dada nela, tipo, aprofundado síntese de secreção biliar, basicamente tudo, né? Toda a parte de colesterol, com ácido, assim, na parte de ácidos biliares primários, secundários. Tu passou pro professor e ele disse que a gente focasse só nisso que foi apresentado por ti. Olha, pois é, isso que eu estava pensando também. Esse conteúdo de TGI, né, sistema digestivo, ele é bem integrativo. Cada aula faz parte um pouco da outra também, né? O conteúdo que tange essa aula aqui, né, é mais o que eu dei mesmo, entendeu? São mais alguns aspectos gerais. Essa parte de bioquímica, cotransporte, membrana e tal, eu vi que o Gabriel focou bastante nessa aula anterior. Tipo gerais de icterícia, toda essa coisa que pode ser abordada na prova, que eu Isso, achei que a gente ia ver agora, entendeu? perfeito. Vocês não tiveram ainda, então. Não, a gente teve com o professor, mas eu tava achando que a gente ia ter com direcionado por ti, que é monitor, entendeu? Não, tranquilo. Assim, Uma essa aula, próxima, tipo, tu conversa com o professor pra tá bem alinhado isso, entendeu? Porque ficou muito raso. tranquilo, tranquilo. É Tá? porque foi mais passado para a gente, assim, dar o conteúdo, né, das aulas da prova. Eu não sei quantas aulas vocês têm de gastro, né, para essa próxima prova de texto. Creio que sejam 3. Mas, assim, esses aspectos gerais, eu acho que é, é mais isso mesmo que eu dei, sabe? Não é tão difícil de aprofundar. Agora, fisiopatologia, de icterícia e tal, é basicamente o que eu falei. Se quiser, eu posso voltar lá, mas se resume basicamente no aumento da bilirrubina no sangue e no acúmulo dessa substância em mucosas no corpo, entende? Então, freno lingual, esclera do olho, e vai causar amarelidão, leito ungueal, vai causar icterícia, entende? Não foi passado tanto essa parte da fisiopatologia para a gente, é mais como se fosse um pouco de relação clínica com a fisiologia mesmo da excreção e dos impactos patológicos das secreções pancreáticas e biliares, tá? Mas eu posso sim conversar com o Edson, com a Leidiane, para a gente conseguir alinhar mais um pouco. Se vocês tiverem algum feedback, passem que eu posso fazer para a próxima vez. Obrigada.
A segunda questão, não sei se alguém ainda vai comentar, né? A resposta, mas 1 a 2 estão certas, tá? Diz que é um paciente com dor abdominal intensa no quadrante superior direito, que está relacionado a cálculo, né, biliar, sinal de Murphy. Fala sobre a formação de cálculos biliares na vesícula biliar, né? A 3 está errada, porque fala que o metabolismo hepático da bilirrubina pode estar relacionado à formação de cálculos biliares, pois a bilirrubina não é adequadamente excretada na bile. O que está errado, né? A bile vai ser formada pelos ácidos biliares, pelo colesterol, tá? E pela bilirrubina, pela própria bilirrubina. Então, fisiologicamente, não vai ter esse impacto da secreção inadequada. Então, por esse viés, a 3 está errada, tá? A 1 e a 2 dizem a colelitíase, que pode resultar da supersaturação da bile com colesterol, corretíssimo, pode levar à formação de cálculos biliares. Inclusive, a principal causa, tá, de formação de cálculos biliares vai ser por supersaturação de colesterol. E também os sais biliares são produzidos sim pelo fígado, armazenados na vesícula biliar, onde vão ser concentrados e excretados no duodeno para auxiliar na digestão de gorduras. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Gian, só uma pergunta. Tipo assim, então a secreção da bilirrubina não tem relação com a formação de cálculos biliares? Ou não, tem? assim, é muito... Não tem uma ligação direta, entende? A bilirrubina vai estar mais relacionada à questão da icterícia, tá? Do acúmulo da bilirrubina no sangue pode causar icterícia, mas não vai estar relacionado diretamente com a formação dos cálculos, tá? Os cálculos, vou voltar no slide aqui, só um instante. Tá, a formação dos cálculos vai estar mais relacionada a esses fatores que eu coloquei aqui, tá? Os principais, que vai ser a supersaturação do colesterol, como o item 1, se eu não me engano, disse, hipomotilidade biliar, a hiperabsorção de água, ácidos biliares da bile, ou a inflamação do epitélio da vesícula. A questão da bilirrubina vai estar mais relacionada à icterícia, tá? E, fora isso, o item imprime que não há uma relação fisiológica com a excreção da bilirrubina juntamente à bile, o que está errado, né? Porque a gente sabe que os componentes da bile são os sais biliares, a bilirrubina, o colesterol, tá? Então, é basicamente por isso que está errado. Tá certo, obrigada. Nada. Passando aqui para a terceira questão, vou dar mais um minuto para vocês resolverem e a gente acaba. Tá, letra A, né, que vocês responderam, tá certo sim, tá? Essa questão aqui é letra A, ele fala que uma pessoa que vai apresentar redução da produção biliar, né, da bile, qual problema ele é mais provável, né, de acarretar, né, qual problema ele é mais capaz de desenvolver, e a menor capacidade de excretar colesterol vai ser o item mais correto aqui, tá, gente? Porque quando você tem uma redução da produção biliar, né, você vai estar reduzindo a excreção da sua bile, que, novamente, né, os componentes são colesterol, os ácidos biliares, a bilirrubina, tá? Então, você vai ter uma menor capacidade de excretar o colesterol dentro do seu TGI. Então,
a menor digestão de carboidratos não vai estar relacionado, né? Porque os sais biliares vão estar mais associados à formação de micelas com as macromoléculas de gordura, tá? Então, lipídios. A produção biliar vai estar mais associada aos lipídios. Então, por isso o item C também está errado. O item D, que fala de micelas proteicas, são micelas de lipídios, tá? E a letra E também fala sobre a menor capacidade de condução dos quilomicrons pelo sangue, mas ele deu uma viajada aí grande. Está mais relacionado mesmo à letra A, que é a menor capacidade de excretar o colesterol, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, só falar que é basicamente isso, tá? Essa é a minha referência. Peguei tudo no Guyton, dei uma baseada também na aula do Edson sobre esse assunto. Mas qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, tá? Pelo Instagram da monitoria. Lá tem o post com o número de todos os monitores, quem vocês quiserem chamar, ou chama pelo Instagram mesmo, tá? E é isso, basicamente isso. A gente soltou hoje ainda, se eu não me engano, um resuminho sobre esse mesmo assunto, tá? De secreção pancreática, hepato biliar. Então confiram lá que tá show para vocês revisarem para a prova. E é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se pronuncia aí. E obrigado.